Olá, bom dia. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, amigos, você que está a ouvir o nosso áudio, nosso vídeo nesta manhã, neste dia. Eu quero trazer para vocês uma meditação importante, sobre nós, sobre a nossa humanidade. Meditação essa que mexe muito com o nosso coração, mas nos chama também muita atenção para os nossos dia a dia. Um dia estamos de um jeito, outro dia estamos de outro. Há uma variação em nós, não é verdade? Na qual muitas vezes nós entramos no chamado tédio. Mas Deus nos convida e nos chama a adorar a Ele também, em qualquer tempo, em todo o tempo, inclusive no tédio. E nem sempre as coisas de Deus serão agradáveis, de serem feitas. Muitas vezes é necessário ter paciência e constância, mesmo em meio a esse tédio. Saber lidar com o tédio também é uma forma de honrar a Deus, pois o adoramos também no silêncio. Aprendemos que em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, da versão NVI, a palavra nos diz: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Às vezes deixamos de fazer certas coisas por serem chatas, cansativas, tediosas, ou por simplesmente serem repetitivas, ou por não trazerem inclusive uma realização imediata, não responderem à nossa expectativa. Nem sempre ao entrar no seu quarto e ler a Bíblia você terá um grande encontro com Deus, daqueles que você chora, se derrama. Na maioria das vezes será silencioso mesmo. E talvez você até sinta o famoso tédio, mas Ele, Deus, Jesus, age também nesses momentos. Precisamos crer que Ele está presente em todos os momentos de nossas vidas, todos os dias. O problema é que quando não ouvimos trovões, quando não há barulho, não é verdade? Tendemos a achar que Deus não está presente, mas não é verdade. Aí então, nesses momentos, nós vamos desistindo aos poucos, abrimos mão daquilo que é ordinário e deixamos de experimentar os momentos em que o extraordinário se revelaria. Esperamos tanto, ver o Senhor em uma tempestade, que esquecemos que a sua presença se revela também na brisa suave. Lembrando de 1 Reis, capítulo 19, a experiência de Elias, do verso 12 ao verso 14, em que ele relata, dentro de uma caverna ali, onde ele está, acredita-se, em depressão, com medo também, fugindo, de ser morto por conta da perseguição, e relata assim o texto: depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias então ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Então nós podemos ver que Deus ele age sim no comum, no ordinário. Porque no Colossenses, capítulo 3, verso 17, Paulo fala: tudo o que fizerem, sejam em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Me faz lembrar desse comum, desse ordinário, o tédio, a vida comum, a vida diária, nosso dia a dia, da série The Chosen,
onde traz uma cena que é bastante interessante, em que um dia bem comum, os discípulos não encontram Jesus e, ao decidirem procurá-lo, o encontram ajudando um homem a arrumar uma carroça velha, né? Essa presença de Deus, essa é a presença de Deus, ela está onde menos esperamos. Em uma atividade simples do dia a dia, Jesus nos detalhes, em cada ação. Nossas orações no secreto, irmãos, em nosso quarto, são poderosas. Mas aquelas feitas durante as atividades cotidianas podem ser ainda mais, porque você está ali no seu viver diário, é a sua vida comum. E nesses momentos que convidamos Deus para ser íntimo, para caminhar ao nosso lado, conversar como um amigo e dividir conosco a vida, as tempestades, os problemas, aquilo que muitas vezes nos deixa para baixo, né? Nós podemos dividir isso com Ele, inclusive nos instantes mais simples. Para chegarmos ao extraordinário, é necessário que possamos entender essas coisas, que nada acontece se não houver a tua busca de Deus, o teu relacionamento com Ele. Lucas 16:10 diz: quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Para a gente perceber a presença de Deus e estarmos sensíveis à sua voz, precisamos nos acostumar também com o tédio que muitas vezes entramos. E ser grato pelo ordinário. Ser grato pelo ordinário abre caminho e derrama sabedoria para lidarmos com o extraordinário e receber da melhor forma. Deus, Ele não nos chama apenas para grandes eventos, mas para sermos a diferença, ou fazermos também a diferença nesses dias mais comuns. Nós temos os nossos amigos, eles precisam ouvir sobre Jesus. Temos nossos familiares, eles precisam ouvir sobre Jesus. Antes mesmo de você ter a oportunidade de falar em um grande palco para uma multidão de pessoas, porque o avivamento ele começa ali. Você conversando com um e com o outro, no seu dia a dia, você fazendo menção do Evangelho e da salvação em Jesus Cristo, ajudando as pessoas com palavras, né, que venham a trazer o refrigério, a paz para o coração daqueles que te ouvem. E até mesmo de você também. Então, aprecie cada momento que você vive, né? Saiba utilizar de cada momento que você se encontra. Tem que entender que para que algo pegue fogo, é necessário primeiro uma pequena faísca. É necessário riscar o fósforo, não é verdade? Para que haja fogo. Então não adianta querer pular direto para uma grande fogueira sem antes juntar a lenha. Permita que o ordinário, o comum, o natural, te prepare para o extraordinário. E viva o melhor de Deus todos os dias. Quando observamos a palavra de Deus e acreditamos que o Senhor está conosco em todos os momentos de nossa vida, sejam eles de alegria, de tristeza, né, enfermo ou saudável, não importa como você esteja, e nesse dia, e todos os dias, Ele está presente conosco, Ele está presente com você. Isso é verdadeira fé. Nós não podemos ter fé só quando tudo está bem, mas devemos ter fé todos os dias, e a nossa fé deve ser alimentada pela palavra de Deus, e pelas orações, e pela leitura da palavra. Devemos sempre estar em contato com o Senhor, crendo que Ele é o nosso alívio, que Ele é o nosso refrigério, que Ele é a nossa salvação, é o nosso livramento. Então não há tempestade, não há dia escuro, nublado, que venha ou que possa tomar de nós aquilo que Deus nos deu, que é a sua presença, a bênção da sua presença, a bênção de poder orar, de poder comungar com Ele, entrar em comunhão com Ele. Então que essa meditação nesta manhã fique
em sua vida, em seu coração, e você saiba que apreciar esses momentos comuns, para que, crendo de que o extraordinário irá ocorrer no momento em que Deus assim o quiser. Então, que Deus te abençoe, que você tenha um domingo maravilhoso, um dia maravilhoso em família, que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre todos os seus amados, sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo, que esteja sobre o ministério do pastor Júlio, o ministério metodista, a vida do nosso bispo Marcos Garcia. Que o Senhor abençoe cada um de nós, que o Senhor abençoe cada família metodista, e que possamos nós crermos de que dias melhores sempre virão, sempre virão. Mas ainda que eles não venham, que ainda esteja nublado, que esteja chuvoso o teu dia, o teu tempo, a tua vida, saiba que o sol brilhará e o extraordinário ocorrerá. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te fortaleça. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.